Hoje nós vamos continuar o curso, estudar o conceito de base, mas nós queremos hoje estudar uma base, dado que a gente viu na aula anterior que existem infinitas bases, né? Então nós queremos uma base, construir bases especiais, tá? Que a gente vai chamar de bases ortogonais e bases ortonormais. Então, só para lembrar que o que é uma base? O próprio nome intui o que é uma base. Base é que dá a estrutura, dá a estrutura de um espaço. E como é que você diz isso matematicamente? Como é que você formaliza isso matematicamente? Você diz que um conjunto de vetores é uma base se eles formam um conjunto linearmente independente e geram um espaço, tá? Bom, agora a gente não quer simplesmente que seja uma base, a gente quer construir uma base especial. Para isso a gente vai estudar alguns conjuntos que a gente denomina conjuntos ortogonais. O que vem a ser um conjunto ortogonal? Então, dado um espaço vetorial, você diz que um conjunto de vetores é ortogonal se 2 a 2 são dois vetores quaisquer distintos satisfaz a seguinte condição, que o produto interno entre eles é igual a zero toda vez que os índices são diferentes. Então você diz que um conjunto formado por V1, V2, Vn, contido no espaço vetorial, eles são ortogonais se, dado dois vetores distintos, o produto escalar entre eles é igual a zero sempre que os índices forem diferentes, tá? E quando os índices são iguais, é um número qualquer, tá? Que venha a ser a raiz quadrada da norma, ok? Mas para ser ortogonal, o produto tem que ser zero, tá? Isso significa, lembra que a gente falou de vetores ortogonais, então os ângulos entre VI e VJ, aí nesse exemplo, tem que ser de 90 graus, porque lembra que a gente falou de conjuntos ortogonais, então o produto tem que ser zero. Então, exatamente esse conjunto é ortogonal se todos os vetores entre si são ortogonais. Quer dizer, todos os ângulos entre esses vetores são de 90 graus. Um exemplo de um conjunto ortogonal, você considera o conjunto B formado pelos vetores que tem componente 1, 2 e menos 3, 3, 0, 1, 1, menos 5 e menos 3. Isso aí a gente sabe que é um conjunto que está contido dentro do R3. A pergunta é, esse conjunto é ortogonal? Então, para ser ortogonal, a gente tem que fazer todos os produtos entre esses vetores. Tá? O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. Existem só três possibilidades aí. O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro. São três possibilidades. Aí você faz o produto usual, o produto escalar usual, você vai ver que esses vetores são todos, o produto vai dar zero. Então esse conjunto é um conjunto ortogonal. Teorema. Um resultado bem importante diz o seguinte, que um conjunto ortogonal de vetores não nulos, tá? Um conjunto ortogonal de vetores não nulos é LI. Quer dizer, todo conjunto ortogonal de vetores não nulos é LI. Lembra que o vetor nulo é ortogonal a qualquer um, porque o vetor nulo vezes qualquer vetor dá sempre o vetor nulo, ok? Então, o nulo sempre é ortogonal a qualquer vetor. Mas, agora aqui eu quero um conjunto que não contenha o vetor nulo e esse conjunto de vetores sempre é LI. Como é que você mostra isso? Bom, o que eu quero mostrar é que essa combinação, para mostrar que um conjunto é LI, eu quero mostrar que essa equação, esse linear α1V1 mais α2V2, quer dizer, essa combinação linear, que é igual ao vetor nulo, só é possível quando todos os escalares são iguais a zero. Então a gente tem que mostrar isso. Então essa é a nossa tese. A nossa hipótese é que esse conjunto é LI. Tá? A nossa tese é que esse conjunto é ortogonal. Então, de alguma forma, você tem que usar essa hipótese, que esse conjunto é um conjunto ortogonal. E, portanto, o produto escalar entre os vetores distintos, com subíndices distintos, são zero. Tá? Muito bem. Então você tem que provar que essa combinação linear é igual a zero. O que você faz? Toma um VI qualquer do conjunto A e faça o produto escalar entre esse vetor VI com essa combinação linear 1. Tá? Ao fazer a combinação linear, fazendo o produto escalar, você faz o produto escalar de um lado e do outro você não está alterando.
Ao fazer o produto escalar com vetor nulo vezes o vetor VI dá sempre o vetor nulo. E você fica com o produto escalar entre a combinação linear de α1 V1, α2 V2 até αn Vn, com VI, e o outro lado é vetor nulo vezes VI, que dá o vetor nulo. Bom, aí depois você faz usa a propriedade associativa desses vetores, tá? E vai, fatora os escalares, tira os escalares do produto escalar, tira os números alfa do produto escalar. Então você vai ficar com α1 V1 vezes VI, mais α2 V2 vezes VI, mais αn Vn vezes VI. Agora você vai usar a hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese é que esses vetores são ortogonais. Se são ortogonais, o produto escalar entre eles é igual a zero. Portanto, se o VI é diferente de 1, se o I é diferente de 1, o primeiro produto escalar é zero. O segundo escalar, se o I é diferente de 2, é zero. Ou seja, o único elemento que não vai ser zero aí é quando o primeiro elemento for o próprio VI. Aí você vai ter αi, VI vezes VI. Mas VI, o produto escalar VI vezes VI é diferente de zero. Isso, do outro lado, continua sendo vetor nulo. Então, se VI vezes VI é igual a zero, então, VI vezes VI é diferente de zero, então a única possibilidade de αi, VI vezes VI igual a zero é que o αi tem que ser igual a zero, tá? Então, o αi sendo igual a zero, você tem que esse conjunto vai ser LI, porque o I é qualquer. O que eu fiz foi para um I fixo. Poderia fazer para I igual a 1, 2, 3, N. Ou seja, a única possibilidade de que esse conjunto ortogonal satisfaça essa combinação linear é que todos os alfas têm que ser igual a zero. O que eu fiz, toda a ideia que eu fiz para alfa aí, vale para para I qualquer, I igual a 1, 2, N. Então, a ideia é simplesmente usar a sua hipótese, né, que você tem que, é um conjunto ortogonais, então você tem que fazer o produto, quando você faz o produto dos alfas Is, dos VIs pelos vetores V1, V2, Vn, o produto escalar, todos serão iguais a zero, exceto aquele que aparece VI vezes VI. Então, como o lado direito não se altera, porque você multiplicou o vetor nulo por VI, tá? Então, você continua com o vetor nulo e você vai ficar de um lado αi, VI vezes VI, do outro lado zero. Portanto, a única possibilidade é que o αi seja igual a zero, já que VI vezes VI é um número diferente de zero. Ok? Lembra que VI vezes VI nada mais é que a norma o comprimento do vetor é a raiz quadrada do produto escalar VI vezes VI, que é sempre diferente de zero quando VI é diferente de zero e ele é diferente de zero por hipótese. Ok? Então, o que quer dizer é o seguinte: todo conjunto de vetores ortogonais é linearmente independente. Então, agora a gente vai introduzir a noção de base ortogonal. Então, você tem um conjunto B de vetores, né? Ela é ortogonal, quer dizer, você diz que essa base é ortogonal se todos os vetores são ortogonais, tá? Então, se esse conjunto é um conjunto ortogonal, tá? Então, e é uma base do espaço, já era uma base. O conjunto ortogonal, você diz que essa base é uma base ortogonal. O exemplo é o exemplo que nós tínhamos dado anteriormente. Lembra que no R3, tá? A base, a dimensão do R3 é igual a 3. Então, qualquer 3 vetores, qualquer conjunto de vetores linearmente independente é uma base do R3. Mas nós vimos que, nesse caso, esses 3 vetores, eles formavam um conjunto ortogonal, tá? Se eles formam um conjunto ortogonal e é uma base do espaço R3, então esse conjunto aí é uma base ortogonal do R3. Base ortonormal. A ideia é a mesma. A base ortonormal é quando você tem um conjunto de vetores, né? Um conjunto de vetores ortogonais, e além disso, esses vetores são ortonormais. O que significa ser ortonormal? É que eles sejam também unitários. A norma tem que ser igual a 1. Ou seja, para ser ortonormal, o produto escalar entre VI e VJ vai ser igual a zero se o I for igual a J. Se o I for diferente de J.
igual a 1 se o I for igual a J, porque aí você, VI vezes VI igual a 1, é exatamente VI vezes VI. Se extrair a raiz, vai dar a norma do vetor VI, que vai ser igual a 1, ok? Então, uma base é ortonormal se ela for ortogonal e todos os seus conjuntos foram conjuntos unitários, tá? Cuja norma é igual a 1. Um exemplo é esse conjunto B, 1001, que é a base canônica. É claro que ela é uma base ortonormal do R2. Por quê? Porque esses dois vetores são ortogonais. Se fizer o produto escalar entre eles, só tem uma possibilidade, é igual a 0, e a norma de cada vetor desse é igual a 1, ok? Bom, então isso aí é uma base ortonormal para o R2. O segundo exemplo, você toma esse conjunto aí, que tem como vetores o 1, o 2 e 3, você pega o 1 igual a 2 terços, menos 2 terços, 1 terço, o 2, 5 terços, desculpe, o 2 igual a 2 terços, 1 terço e menos 2 terços, o 3 é igual a 1 terço, 2 terços e 2 terços, tá? Então, eu quero saber se esse conjunto é um conjunto ortonormal. Não, primeiro eu tenho que mostrar que ele é um conjunto ortogonal. Então eu tenho que fazer os produtos escalares, o 1 vezes o 2 e o 1 vezes o 3, e depois o 2 vezes o 3, e mostrar que isso é igual a 0. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a norma de cada um. Bom, ao calcular a norma de cada um, é fácil você verificar que essas normas são unitárias. Então esse conjunto é uma base ortonormal do R3, ok? Bom, muitas vezes eu gostaria de ter uma base ortonormal e tenho só uma base ortogonal. O que eu faço quando eu tenho uma base ortogonal e quero transformar essa base ortogonal numa base ortonormal? É muito simples. Você lembra que a gente transforma, para transformar um vetor qualquer, U, num vetor unitário, basta dividi-lo por só norma. Então, se eu tomar uma base ortogonal, basta pegar cada um daqueles vetores, dividir por sua norma, que eu vou ter uma base ortonormal, tá? O exemplo é bem simples, né? Você tem uma base B formada por um conjunto V1, V2, Vn, então, que é uma base ortogonal. Para transformar uma base ortonormal, basta pegar esse conjunto B-chapéu, que é dividindo por sua norma. Aí você transformou uma base ortogonal numa base ortonormal. Exemplos. Você toma a B, V1, V2, V3, esse vetor V1 com componente 1, 1, 1, V2, menos 2, 1, 1, e V3, 0, menos 1. Então, a gente primeiro mostra que esse conjunto é um conjunto ortogonal, tá? Sendo ortogonal, quer dizer, o produto entre eles é igual a 0, então é ortogonal. E depois eu tenho que calcular a norma de cada um. Aí eu faço o produto escalar V1 é igual a 3, V2 vezes V2 é igual a 6, V3 vezes V3 é igual a 2. Aí tem que extrair a raiz, tá certo? Porque a norma é a raiz quadrada do produto escalar. Calcula a raiz, então você simplesmente pega o vetor V1 que você tinha anteriormente, o vetor V1 com componente 1, 1, 1, e divide pela sua norma. A sua norma é a raiz de 3, e portanto você tem o primeiro vetor da base ortonormal é V1, que é 1, 1, 1, dividido pela raiz de 3. E assim sucessivamente você faz para os outros vetores. Basta dividir pela norma. É bem simples, de uma base ortogonal, passar para uma base ortonormal. Agora a gente vai... Suponha que você tem uma base... A gente viu que nós temos infinitas bases para o espaço vetorial. Temos infinitas, tá? Bom, eu quero transformar uma base qualquer numa base ortogonal ou numa base ortonormal. Para que eu quero isso? Em muitas aplicações, eu vou cair sempre num sistema linear, tá? Que são produtos escalares. Se essa base é uma base ortogonal, uma base ortonormal, essa matriz é uma matriz que tem poucos elementos diferentes de zero. E, portanto, ela é bem comportada. Ela tem, por exemplo, uma matriz diagonal, ou uma matriz banda, que a gente vai definir nas aulas seguintes. Mas ela tem uma classe especial. A matriz apresenta uma característica especial de fácil resolução. Então, às vezes, é muito importante essa transformação. E como as bases elas têm a mesma importância, quer dizer, elas geram o mesmo espaço, então, se eu posso transformar uma base qualquer
para uma base ortogonal, uma base ortonormal, por que não fazê-lo? Esse é o processo que a gente chama de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, tá? O que é esse processo? Ele vai transformar uma base qualquer no espaço vetorial numa base ortogonal. Como é que é feito esse processo, tá? Como é que demonstra isso? Então o teorema diz o seguinte, dado uma base, então existe uma base ortogonal B' para V, tá? Quer dizer, eu quero transformar uma base qualquer numa base ortogonal. Como é que você demonstra isso? Bom, a demonstração é o seguinte, o primeiro, eu vou construir uma nova base formada por W1, W2 e Wn. O primeiro elemento, W1, não tem problema nenhum, eu tomo igual a V1, tá? Agora, o segundo W2, eu vou tomar da seguinte forma, W2 vai ser igual a V2 menos alfa W1. E o que eu quero? Eu quero determinar esse alfa de tal forma que W2 seja ortogonal a W1, ok? Então, como é que eu faço para determinar esse alfa? O alfa é minha incógnita, tá? Bom, como eu quero construir uma base ortogonal, então eu quero que W1, o produto escalar entre W1 vezes W2 é igual a 0. Muito bem, então eu faço produto escalar nessa equação 2, multiplico toda essa equação 2 por W2, tá? Aí o que eu vou ter? Como eu quero que W1 vezes W2 seja igual a 0, o que eu faço? Isso vai ser igual. Desculpa, na verdade eu vou multiplicar por W1. Eu tenho W2, vou multiplicar por W1. Então eu multiplico por W1, eu sei que eu quero determinar alfa de tal forma que fique igual a 0. Ao multiplicar tudo por W1, o segundo lado da equação 2 vai ficar V2 menos alfa 1 W1. Aí esse W1, ele entra dentro do produto escalar, tá? Você pode fazer a distributiva aí desse vetor em relação a essa subtração de vetores. E vai ficar V2 vezes W1 menos alfa 1 W1 W1. Isso eu sei que é 0. Ou seja, eu quero determinar alfa de tal forma que ele seja igual a 0. Bom, para que seja igual a 0, basta tomar alfa igual a V2 vezes W1 sobre W1 W1. Então, ao tomar o alfa dessa forma, eu estou transformando o meu vetor W2 o vetor W2 num vetor ortogonal a W1. Quer dizer, quando eu tomar W2 igual a V2 menos esse número aí, observe que isso aí é um número, V2 vezes W1 dividido por W1 vezes W1 é o meu número alfa, vezes W1. Então é fácil você mostrar que W1, com essa construção, tá? Que W1 vezes W2, eles são um conjunto ortogonal. Então o que você tinha? Você tinha V1 e V2, que não era um conjunto ortogonal, era uma base qualquer, linearmente dependente. Você pegou W1 igual a V1, e agora você está pegando o W2 com uma combinação linear entre o W1 e o V2, tá? De tal forma que W2 e W1 são ortogonais. Bom, feito isso, eu já tenho dois elementos do espaço vetorial que são ortogonais, que é o W1 e o W2. Mas eu tenho que fazer para todos, tá? Essa construção vale para todos. Vamos fazer então agora o próximo passo para W3. Então eu quero agora construir, determinar o W3 de tal forma que esse W3 seja ortogonal ao W2 e ao W1, tá? Bom, então eu vou tomar esse W3 de uma forma especial. Então, o meu W3 vai ser o V3 menos alfa 2 W2 menos alfa 1 W1. Então, o que eu quero é determinar esses números reais, o alfa 1 e o alfa 2, de tal forma que esse W3 assim definido seja ortogonal a W1 e seja ortogonal a W2. Então, o que eu vou fazer? Nessa igualdade, eu vou pegar, usando a minha hipótese que eu quero, a minha condição que eu quero que eles sejam ortogonais, então eu vou fazer W3 vezes W1 e W3 vezes W2. Então eu quero que seja 0. Eu quero que seja 0 essas duas igualdades para que sejam ortogonais. Bom, aí eu vou multiplicar ambos os lados por W1 e W2, que vocês estão vendo aí na tela. Você tem do lado esquerdo W3, o W1 produto escalar com W3, o W2 produto escalar com W3, iguais a 0. E do outro lado, simplesmente eu estou pegando V3 menos alfa 2 W2 menos alfa 1 W1 multiplicando por W1 e multiplicando por W2. Bom, aí esse W1, esse vetor W1 vetor W2 entra dentro desse produto escalar. Agora use a hipótese que você já provou que W2 e W1 são ortogonais. Então W2 vezes W1 é igual a 0. Ou seja, ao fazer esse produto,
esse alfa 2 da primeira equação vai desaparecer da igualdade e o alfa 1 da segunda equação vai desaparecer porque você está usando a ortogonalidade, né? São números reais, W1 vezes W2 são números reais e iguais a zero porque são vetores ortogonais. Aí você fica tirando aqueles elementos que são ortogonais, você fica simplesmente com essa igualdade, então aí é fácil você determinar quem é o alfa 1. O alfa 1 agora é V3W1 sobre W1 vezes W1 e o alfa 2 é V3W2 sobre W2 vezes W2. Portanto, você já tem quem são os escalares alfa 1 e alfa 2, de tal forma que o vetor W3 é ortogonal a W1 e a W2. Observe que você está formando, então, um conjunto ortogonal. Você já tem agora W1, W2, W3, um conjunto ortogonal, tá? Então, o W3 tem que ser escrito dessa forma, observando que esses elementos que estão entre parênteses aí é o alfa 1 e o alfa 2, tá? Bom, agora a gente tem que mostrar que tem que valer para todo N. Então, a gente vai provar usando aqui o princípio da indução finita, tá? A gente vai supor que é válido para todos os vetores W1, W2, W3 até Wn-1, a gente vai supor que isso é verdade, vamos provar que isso vale para N, tá? Então, isso é o princípio da indução finita. A gente já mostrou que W3 é ortogonal a W1 e a W2, e agora vamos supor que todos são ortogonais até N-1. Vamos provar que vale para N, ok? Muito bem. Então, eu sei que W1, W2 é ortogonal, e vamos considerar que W3 vai ser escrito da seguinte forma: V3 menos Vn menos alfa n-1 Wn-1 menos todos os elementos que vêm entre V1 e Vn-1, alfa 2 W2 e alfa 1 W1. Então agora eu quero determinar os escalares alfa 1, alfa 2, alfa n-1, de tal forma que Wn seja ortogonal a Wn-1, a Wn-2, a todos os elementos a W2 e a W1. Tá? Será que é possível? Será que existem esses escalares de tal forma que Wn seja ortogonal a todos os vetores anteriores do conjunto? Tá? Então, essa é a nossa condição. O que a gente tem que fazer é pegar essa equação 5, como fizemos até agora, e multiplicar essa Wn por quê? Por W1, usar a hipótese que por W1 eu quero mostrar que Wn e W1 são iguais a zero, igual a zero, multiplicar essa Wn por W2, por W3 e assim por diante, e gerar de alguma forma um sistema e mostrar que existe esses escalares. Vamos provar que existe. Se mostrar que existe esses escalares, então existe esse conjunto Wn que é ortogonal a todos os anteriores. Então vamos provar exatamente isso. Muito bem, então eu tenho aquela igualdade em Wn, tá? Vou multiplicar Wn por W1, depois multiplico por W2, depois multiplico por Wn-1, tá? Multiplico ambos os lados e eu sei, como eu quero que sejam ortogonais, são todos iguais a zero, tá? Bom, usando a hipótese de indução finita que até Wn-1, todos os conjuntos são ortogonais, então tudo o que aparece aí entre W1, W2, W1, W3, W1, W5, todos os elementos ali são todos iguais a zero. Só vai me restar um termo. E quando você multiplicar por todos aqui, todos os elementos, só me restam o quê? Quando você multiplica Wn, por exemplo, Wn por Wn-1, vai ficar Vn, Wn-1, menos alfa n-1, Wn-1, Wn-1. Todos os outros termos que estariam no interior, que eu estou multiplicando isso aí por Wn-1, são iguais a zero. Por quê? Pela hipótese de indução, Wn-1 é ortogonal a todos os elementos, W1, W2 até Wn-2. Então, no final, só me sobra um escalar a ser determinado, que é o alfa n-1. Bom, e assim vale para a primeira e para a segunda. Quando eu multiplico por W1, todos os produtos escalares são iguais a zero, exceto aquele que aparece, o V, e o Vn, W1 e o W1 vezes W1. Todos os elementos são iguais a zero. Portanto, só me sobra um escalar em cada linha. Me sobra o alfa 1 na primeira linha, o alfa 2 na segunda linha e o alfa n-1 na última linha. Como isso é igual a zero, é fácil você determinar que é esse número real. Bom, daí você tira, da primeira você tira que alfa 1 é igual a Vn, por escalar Vn W1 sobre W1 vezes W1, tá?
o alfa 2 é Vn vezes W2, W2 vezes W2, e alfa n-1 é Vn, Wn-1, produto escalar, e Wn-1 é Wn-1. Não pense vocês que você pode, eventualmente, cancelar esses elementos, tá? Você está vendo aí que está aparecendo, por exemplo, termos comuns, no numerador e no denominador. Mas lembre-se que vocês são vetores. E o que está em cima é um produto escalar. O produto escalar e embaixo um produto escalar. O número o número alfa aí é o produto escalar, que é de dois vetores, dividido pelo produto escalar de dois vetores. Você não pode cancelar simplesmente esse vetor. Isso não existe, tá? Se fosse um número real, você poderia cancelar, mas não um vetor. Ok? Não pense nunca em cancelar isso, porque mesmo que fosse possível, você ia ficar o quê? Um vetor sobre um vetor. Você tem um número sobre um número e ia passar um vetor para um vetor, quer dizer, não faz o menor sentido isso, tá? Então nunca pense isso aí, que o que é número é exatamente esse produto em cima, tá? E o produto embaixo. Isso que então você não caia, nem pense em cancelar esse termo, ok? Muito bem. Daí você, como você determinou esses alfas, esses escalares, você transformou o meu conjunto B num conjunto B chapéu que é ortogonal. Bom, se ele é ortogonal, nós vimos anteriormente que transformar uma base ortogonal numa base ortonormal é muito simples, basta dividir por sua norma, tá? Então se você tem B chapéu aí, formado por a base ortogonal W1, W2, Wn, para transformar numa base ortonormal, basta dividir pela sua norma, transformando esses vetores em vetores unitários, ok? Então o processo de Gram-Schmidt, ele tem por objetivo transformar, né? Ele transforma uma base qualquer, né? uma base qualquer numa base ortonormal, ou base ortogonal, tá ok? Você transforma numa base ortogonal, depois você transforma numa base ortonormal se você quiser. Mas o importante é que seja uma base ortogonal. Vamos ver um exemplo, tá? Toma esses vetores, a base V1, V2, que é uma base do R2, tá? Toma esse vetor V1, que é 1, 0, e o vetor V2 é 1, tá? Muito bem. Eu quero que você use o processo de Gram-Schmidt para obter uma base ortonormal do R2, tá? Então, para você transformar isso numa base ortonormal, primeiro você transforma numa base ortogonal, depois você normaliza esse vetor. Normalizar significa dividir pela norma do vetor, ok? Muito bem. Então, você toma V1, pelo processo de Gram-Schmidt, aquela recorrência, o W1 é igual a V1, você não muda em nada, é igual a 1, 0, então você já tem quem é o W1. Como é que é o W2? O W2 é V2 menos V2 W1 sobre o produto escalar W1 W1 vezes o vetor produto escalar com W1, tá? Muito bem. Bom, aí você vai cancelar. Você vai calcular V2 vezes o produto escalar V2 W1, você obtém 1. W1 vezes W1, faça o produto W1 vezes W1, que é igual a V1, dá também 1. Então, esse alfa 1 aí, V2 vezes W, o produto escalar V2W1 com o produto escalar W1, W1, dá igual a 1. Observe que, então, W2 vai ser 1 menos 1 dividido por 1, que é o V2, esses valores que a gente já encontrou, vezes 1, vai me dar o vetor W2, 0, 1. Então, observe, você transformou uma base que tinha como componente 1, 0 e 1, 1, para uma base que tem componente agora 1, 0 e 0, 1, que por acaso é a base canônica do R2. Então, a base canônica a gente já sabe que é uma base, que esses vetores são vetores normalizados, né? A norma é 1, então você já tem naturalmente que é uma base ortonormal. Então, o que você tem? Olha aí no gráfico, o que você tinha anteriormente? Você tinha um vetor V1, com o componente 1, 0, o vetor V2, o 1. Então, pessoal, observe que você com esse vetor V1, V2, você gera todo o R2, não tem problema nenhum, né? O que eu quero fazer é aumentar esse ângulo V2 de tal forma que ele seja ortogonal a V1, tá? Depois também eu poderia querer que ele fosse normalizado, que tivesse norma 1.
Então, o que eu faço é o seguinte, eu quero que eles sejam ortogonais. O que eu tenho que mudar, eu sempre fixo o primeiro vetor e mudo o segundo. Então, eu quero transformar o segundo de tal forma que eles sejam ortogonais. É isso que a gente vai ver nessa animação. Observe aí o vetor V2, o vetor W1 e o vetor... observe que a gente tinha, então, o vetor V1, V2, calcula, o W1 é fixo, está igual a V1, o W2 nós fizemos uma combinação linear. Observe que essa combinação linear, como V2, W1 dividido por produto escalar W1, W1 é igual a 1, o que nós fizemos simplesmente, W2 vai ser, no final das contas, V2 menos W1, tá? É só essa diferença. Então, você pegou o W1, tá? W1, e depois você pegou aquele conjunto V2 e fez a diferença com W1 para dar que os vetores são ortogonais. E aí ele já tem naturalmente que eles são vetores unitários. Ok? Então, o que ele faz no processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é transformar um ângulo num ângulo reto. Tá? Então, esse é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Considera essa base B, né? Onde você tem os vetores V1, 1, 1, vetor V2, menos 1, 0 e menos 1, e V3, menos 1, 2 e 3. Tá? Eu sei que isso aí é uma base, nós já vimos que esse exemplo é uma base do R3. E o que eu quero é usar o processo de Gram-Schmidt para obter uma base ortonormal desse conjunto. Então, para obter a base ortonormal, primeiro eu transformo essa base comum numa base ortogonal e depois normalizo esses vetores. Ok? Bom, a gente, pelo algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt, a gente sabe que o V1 você fixa, né? W1 igual a V1, e depois você vai mudar o V2 e o V3 de tal forma que eles vão tornando-se ortogonais. Você tem o W2 vai ser igual a V2 menos V2, o produto escalar V2 W1 sobre W1 W1 vezes o vetor W1. Então, observe que isso que está entre parênteses é um número real. Tá? Então, é um número real vezes o vetor W1. Aí você calcula quem é V2 W1, 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 você vê que dá menos 2, o W1, W1 dá 3, e, portanto, é só substituir esses valores numéricos lá entre parênteses. O V2 você conhece, o W1 você acabou de calcular, que é o próprio V1, e fazendo simplesmente os cálculos, você obtém quem é o vetor W2, que é ortogonal a W1. Então, o W2 é formado por esses números fracionários, menos 1/3, 2/3 e menos 1/3. Então, esse já é o nosso W2, que é ortogonal a W1. Agora, então, a gente tem que determinar quem é o W1, W3, né, que seja ortogonal a W1, W2. Muito bem. Pela definição, né, pela recorrência pela forma de Gram-Schmidt, você define que é o W3, é uma combinação de V3 menos esse valor V3, W2, 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 vezes W2, menos V3, W1, 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 W1. Veja que tem sempre a lei de formação sempre é muito parecida, ok? Muito bem. Sabendo que, aí você faz os cálculos desses números reais, V3, W2, V3, W1, W2, W2, W1, W1, que faça esses produtos escalares, né? Você obtém que é 1 e 4/3. Substitui nessa fórmula aí você obtém, faça as operações de soma e subtração de vetores, você vai ter que é o W3. Então, o W3 é o menos 2, 0 e 2. Então, esse conjunto que você obteve agora, B chapéu, formado por W1, W2, W3, é então uma base ortogonal. Você transformou aquela base do R3, né, uma base qualquer, transformou essa base numa base ortogonal do R3. E agora você quer transformar também numa base ortonormal. Para transformar numa base ortonormal, basta que você divida pela norma de cada um desses vetores. Ou seja, calcula quem é a norma de W1, a norma de W2 e a norma de W3. Tá? Bom, calculando isso, você toma o 1, o vetor, aquela base que você tinha anteriormente, base ortogonal, e divide por sua norma. Tá? E, portanto, você vai ter que essa base B', formada por 1, o 2 e o 3, é uma base ortonormal. Tá bom? Então, você transformou o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, transforma
qualquer que seja a base, uma base ortogonal, e aí você normaliza essa base e você transforma numa base ortonormal, ok? Essas bases são bases especiais e bastante úteis no decorrer do nosso curso de álgebra linear e de outros cursos que vocês farão. Definição. Agora a gente vai estudar os complementos ortogonais, tá? Então, seja S um subespaço vetorial do Rn, tá? Você tem o Rn, você tem um subespaço lá, tá? Então, um vetor U que pertence a Rn é dito ortogonal a S, tá? Ele é dito ortogonal a S se ele for ortogonal a todos os vetores de S. Então, você tem um vetor U do Rn, tá? No Rn. Você diz que esse vetor é ortogonal ao conjunto S, se ele for ortogonal a todos os elementos da base de S, da base que gerou o espaço S. Se for ortogonal a cada um, então você diz que esse vetor do Rn é ortogonal a S. E nesse caso, esses elementos que são ortogonais a S, você diz que é o complemento ortogonal de S em Rn, tá? E você denota simplesmente por S com esse símbolo aí de perpendicular, S com esse símbolo aí. Então, como é que você poderia definir de uma forma matemática? Então, esse S ortogonal é igual ao conjunto de todos os elementos U que estão em Rn e que sejam todos os elementos U que estão em Rn que sejam ortogonal a S. Isso quer dizer o seguinte, que são todos os elementos U do Rn, o produto escalar de V é igual a zero para todo V de S, tá? Isso quer dizer que o U seja ortogonal. Então, ele está em Rn, tá? Se ele está em Rn e ele é ortogonal ao conjunto S, ele diz que está no complemento ortogonal de S em relação a Rn, ok? Bom, uma observação é que o vetor nulo sempre pertence ao conjunto ortogonal. Por quê? Porque o vetor nulo vezes qualquer que seja o vetor V de S, vai dar sempre zero, ok? Então, o vetor nulo sempre é ortogonal a S. Então, ele está no complemento ortogonal de S, tá? Está no S ortogonal. Pega um exemplo aí, vamos tomar o espaço vetorial R3, tá? E vamos considerar um subespaço dele. Qual é o subespaço? Na verdade, esse S aí, que tem componente 0, 0C, C pertence aos reais, é o eixo Z, tá? Então, ele é um subespaço vetorial do Rn, é simplesmente o eixo Z. E vamos pegar quem seria o complemento ortogonal de S. Como é que eu calculo o complemento ortogonal? Eu tenho que pegar os elementos que estão no Rn, tá? Que seja ortogonal a S. Muito bem. Quem são os elementos que estão no R3? Os elementos que estão no R3 é formado por X, Y, Z, tá? Bom, para ele ser ortogonal a S, basta, como S que é gerado simplesmente, a base de S é simplesmente um vetor, basta que ele seja ortogonal a esse vetor de S, tá? Então eu faço o produto escalar entre esse vetor do R3 com o subespaço S, faço o produto, o escalar, isso aí vai me dar x vezes 0 mais y vezes 0, que é a definição usual de produto escalar, e essa igualdade é zero sempre que o Z pode ser qualquer elemento. Para que isso seja verdade, né? Para que esse produto escalar de x, y, z com 0, 0, c seja igual a zero, necessariamente o z tem que ser zero. O resto, né? O x, y pode ser qualquer, porque é x vezes zero e y vezes zero pode ser qualquer número que vai dar sempre zero. Então, quando você faz isso aí, esse produto escalar x, y, z com 0, 0, c, 0, 0 o c, vai dar o vetor nulo. Então, isso é verdade para qualquer que seja o par x, y, e a terceira componente, o z, tem que ser zero. Então, quem é o complemento ortogonal de S é formado por todos os elementos do R3, cuja terceira componente é necessariamente igual a zero. As duas primeiras podem ser qualquer número real. Por quê? Qualquer que seja o vetor do R3, tá? Se ele tem essa característica de ter a terceira componente igual a zero, x, y, 0, esse vetor que tem componente x, y, 0 vezes o vetor de S são sempre ortogonais. Portanto, o complemento ortogonal é formado por essa terna
x, y, 0. Ou seja, são todos os elementos do R3 cuja terceira componente é 0. Aí nós estamos vendo um exemplo, né? Você tem o S tinha componente 0, 0, C, então é o eixo de Z, e o conjunto ortogonal é o plano, ok? Então, você vê que S, que S e S ortogonal, claro, né? São conjuntos ortogonais. Um é o eixo Z e o outro é o plano, tá? Então, são ortogonais. Um teorema importante diz o seguinte: seja S um subespaço vetorial do Rn, né? Então, primeira coisa, que o conjunto ortogonal, o complemento ortogonal é um subespaço vetorial do Rn, e o único elemento que pertence a S, interseção a S ortogonal, é o vetor nulo, tá? Então, o vetor nulo pertence a S e pertence a S ortogonal, ok? Então, a gente tem que mostrar primeiro que o complemento ortogonal, ou o conjunto ortogonal, ele é um subespaço vetorial. Lembra-se como é que você mostra com um subespaço vetorial? Você tem que mostrar o quê? Que dá dois elementos nesse conjunto, a adição desses dois vetores pertence ao conjunto, e dado um vetor e um escalar qualquer, a multiplicação do escalar por esse vetor também está nesse conjunto, tá? Então, para ser um subespaço vetorial, tem que ser fechado em relação à adição e à multiplicação por um escalar. Então, é isso que a gente vai mostrar. Considere dois vetores, o 1 e o 2, pertencentes ao conjunto ortogonal S, né? Muito bem. Se o 1 e o 2 pertencem a S ortogonal, é porque o 1 vezes V, o produto escalar entre o 1 vezes V e o 2 vezes Z é igual a 0 para qualquer que seja o vetor V de S. Tá? Isso é uma definição de ser ortogonal. Muito bem. Bom, faça a soma dos dois. Quando você somar o 1 mais o 2 vezes o vetor V, você pode distribuir esse vetor, vai ficar o 1, por escalar, o 1V mais o 2V. Ora, só que o 1 pertence a essa ortogonal, então o 1V por escalar é 0, o 2V por escalar é 0. Ou seja, então o 1 mais o 2 vezes produto escalar com V também é 0. Logo, o 1 mais o 2 está no conjunto ortogonal também. Então, se o 1 está no complemento ortogonal, o 2 está no complemento ortogonal, então a soma, né, a adição desses dois vetores também está no complemento ortogonal. E a mesma coisa a multiplicação por escalar. Pega um alfa qualquer, multiplica por 1. Pega o 1 que está em S ortogonal, alfa vezes 1. Eu sei que o 1 é ortogonal ao conjunto S. Portanto, o 1 vezes V, o produto escalar de 1 com V é 0. Então, alfa vezes 1. Produto escalar com V, eu posso tirar o alfa fora desse produto escalar, vai ficar alfa que multiplica o 1V. Mas como eles são, o 1 está no S ortogonal, esse produto escalar é 0. Portanto, vai dar igual a 0. Ok? Então, alfa vezes o 1 vezes produto escalar com V, também está no conjunto S ortogonal. Ou seja, alfa 1 também está em S ortogonal. Você tem já as duas propriedades, que é fechado em relação à adição e fechado em relação à multiplicação do escalar. Portanto, S ortogonal é um conjunto, é um subespaço vetorial, tá? do Rn. A segunda condição que a gente teria que mostrar é que o único vetor que pertence tanto a S como a S ortogonal é o vetor nulo. Vamos supor que existe um vetor diferente do vetor nulo. Vamos pegar um vetor U que pertence a S e o U também pertence a S ortogonal. Ora, se o U pertence a S ortogonal, o produto dele vezes qualquer elemento de S tem que ser igual a 0. Eu posso pegar, dentro de S, eu posso pegar o U, tá? Porque o U tem S. Então, U, produto escalar de U vezes U é igual a 0. Mas a única condição para que o produto escalar, esse produto entre dois vetores, é igual a 0 é que o vetor seja vetor nulo, tá? Então, se existe um vetor que está em S e S ortogonal, esse vetor necessariamente é um vetor nulo, ok? Vamos lá agora, nós vimos um exemplo, né, que nós pegamos lá o R3 e mostramos que pegamos o S, o conjunto do eixo Z, e o S ortogonal era o plano, tá?
Será que sempre assim? Será que sempre eu posso escrever um conjunto do Rn dividir em duas partes? Quer dizer, uma parte é S, outra parte é S ortogonal? De tal forma que você possa escrever o Rn como uma soma direta entre S e S ortogonal, tá? Lembra-se que o que é uma soma direta? Uma soma direta entre S e S ortogonal é que qualquer vetor do Rn pode ser escrito como uma soma de um elemento de S e um elemento de S ortogonal. E que o único elemento comum entre esses dois conjuntos era o vetor nulo. O vetor nulo a gente sabe que é o único elemento que está em S e S ortogonal. E vou mostrar que a gente pode separar, quer dizer, o Rn você pode dividir em duas partes, né? Em S e em S ortogonal. Ou seja, Rn é a soma direta de S com S ortogonal. Muito bem. Se o S for o próprio vetor nulo, tá? Então não tem nada para dizer, porque se S é o vetor nulo, formado vetor nulo, então quem que é o S ortogonal? É todo o Rn, tá? Porque qualquer vetor do Rn vezes o vetor nulo vai dar o vetor nulo, vai dar o vetor zero. Então são ortogonais. Então, nesse caso é trivial quando S é formado simplesmente de vetor nulo. Então o complemento ortogonal dele em relação a Rn é o próprio Rn. Então vamos supor que ele não seja formado simplesmente pelo vetor nulo. Tem alguns elementos aí, tá? Vamos considerar então B uma base, né? Uma base ortonormal de S, tá? E vamos considerar V pertencente a Rn. Então você tem B formado por W1, W2, WP, tá? Uma base ortonormal de S, tá? E vamos considerar V em Rn. Bom, a gente sabe o seguinte, né? Se o V tem Rn e B é uma base ortonormal de S, e vamos considerar V1 formado por... O V1 é formado por o produto escalar VW1. Lembre-se que o produto escalar de dois vetores é um número, tá? Então, eu estou escrevendo isso que está... Essa igualdade abaixo, ela está dizendo o seguinte, olha, V1, eu vou escrever V1 como uma combinação linear dos vetores da base de S, tá? Porque dado que produto escalar VW1 é um número real, eu poderia colocar isso como alfa 1, VW2 um alfa 2, VWP é alfa P. Então, simplesmente eu estou dizendo o seguinte, ó, dada a base W1, W2, WP, eu vou pegar V1 pertencente a S, escrito com a combinação linear da base. Isso é possível, nós já vimos isso, tá? Só que a minha base, meus escalares, eu peguei os escalares especiais, né? Ao invés de pegar simplesmente alfa 1, alfa 2, eu tomei ele, em particular, como igual ao produto escalar VW1, o alfa 2, o produto escalar VW2, ok? Então, esse vetor V1 está em S porque ele é uma combinação linear dos elementos da base de S. Então, vamos considerar o V2 igual, escrito como V menos V1. Lembre-se, então, que V estava em Rn, né? E nós tomamos V1 como uma combinação linear da base de S, portanto, V1 está em S. E o que eu quero mostrar é que esse vetor, escrito dessa forma, como V menos V1, né? Ele está no conjunto S ortogonal. Muito bem. Bom, para mostrar que está em um S ortogonal, tem que mostrar que esse vetor V2, ele é o produto escalar entre vetor V2 e todos os elementos da base de S são iguais a zero, tá? Então tem que mostrar que o produto escalar entre V2 com W1, V2 com W2, V2 com W3, V2 com WP, todos são iguais a zero, esse produto escalar. Muito bem. Então, lembre-se o que vem a ser V1, né? Olha a transparência anterior, que V1 é VW1, W1 é esse produto escalar. Produto escalar V com W2, W2 e assim por diante. Quando você multiplicar, lembrando que B é uma base ortonormal, portanto, W1 vezes W2, W1 vezes W3 e assim por diante, todos os elementos, o produto escalar desses elementos são iguais a zero, exceto quando for o mesmo índice, quer dizer, WI vezes WI, e nesse caso, como é uma base ortonormal, WI vezes WI é igual a 1. Então, ao multiplicar essa igualdade por exemplo, W1, né, fazendo produto escalar, você vai ficar com V1, W1, aí você vai ficar com V, W1, W1, produto escalar com W1, e todo o resto vai ser igual a zero, porque W2 com W1 dá zero, W3 com W1 dá zero, WP com WP dá zero. Então, só sobram os dois primeiros elementos, tá?
Portanto, V2 vezes W1 só vai me restar que é V menos V1 W1, que é VW1 menos V1 W1. E observe que isso vai estar exatamente igual a zero pela forma com que eu defini quem era aquele meu escalar, que era o meu escalar alfa 1, tá? Por isso que ele foi colocado daquela forma, tá? Então você mostra que V2, por escalar com V2W1 é igual a zero. E a mesma ideia vale para todos os outros. Você mostra, usando que sendo uma base ortonormal, você multiplica por W2, todos os elementos ficam iguais a zero, exceto o segundo elemento daquela combinação de V1. E, portanto, você vai concluir que vai dar zero. E assim, respectivamente, você vai mostrando que os produtos ortogonais V2 com W3, V2 com WP, todos são iguais a zero. Portanto, V2, ele vezes todos os elementos da base de S, o produto ortogonal, o produto escalar é nulo, e, portanto, V2 é ortogonal à base de S, isso significa que V2 é ortogonal a S, ou seja, V2 pertence ao conjunto S ortogonal, ok? Bom, então, V2 pertence a S ortogonal e, portanto, como V2 é igual a V menos V1, então o vetor V, que lembra, estava em Rn, né? Se vetor V2 nós definimos com V menos V1, então o vetor V vai ser igual a V1 mais V2. Então, significa que todo vetor V do Rn pode ser escrito como uma soma de V1 com V2, onde o V1 pertence a S, e como vimos, né, porque o V1 era a combinação linear da base de S, e o V2, nós mostramos que o V2 é ortogonal a todos os elementos da base de S. Portanto, o V2 pertence a S ortogonal. Isso significa que qualquer vetor do Rn pode ser escrito como uma soma de um vetor V de S com um vetor V com outro vetor do S ortogonal. Portanto, é uma soma direta. Essa soma direta, é bom lembrar que a gente já mostrou anteriormente que o único vetor que está entre S e S ortogonal é o vetor nulo. Tá ok? Então, você pode sempre decompor o espaço Rn em dois conjuntos, né? O conjunto do S e o conjunto dos ortogonais a S, tá? Desmembrando, e o único ponto comum entre esses dois espaços é o vetor nulo. E por isso que a gente diz que o Rn é uma soma direta entre S e o seu complemento ortogonal, ok? Vamos ver agora um novo conceito que a gente chama de projeção ortogonal, tá? Então, nós vimos no teorema anterior que eu posso decompor Rn numa soma direta entre S e o seu complemento ortogonal, o seu conjunto ortogonal, tá? E vamos considerar B formado por uma base ortonormal W1, W2, WP, a mesma anterior, é uma base ortonormal de S, tá? Então, é claro que a gente sabe, por ser a soma direta, que para todo vetor V do Rn eu posso escrever V como uma soma U mais W para U pertencente a S e W pertencente a S ortogonal. Bom, se o U pertence a S, né? Se o U pertence a S e W1, W2, WP é uma base ortonormal, todo elemento de S, a gente já viu, pode ser escrito uma combinação linear da base de S, né? Do conjunto B. Portanto, o U ele vai ter a seguinte representação. Eu vou representar o U igual ao V1 do teorema anterior, né? Quer dizer, como eu sei que o produto escalar VW1 é um número real, então eu estou tomando o meu alfa 1 da combinação linear, é o produto escalar VW1, o alfa 2, produto escalar VW2 e o alfa P, produto escalar VWP. Muito bem, então, dado que W1, W2, WP é uma base de S, o U pode ser escrito como uma combinação linear da base de S, tá? Então, o U é representado assim. Então, esse U que está colocado dessa forma especial, tá? Ele é chamado de projeção ortogonal de V sobre S. Ou seja, tá? Esse vetor U, você pega um vetor V do Rn, né? Um vetor V lá do Rn, então esse U nada mais é que a projeção ortogonal desse vetor V do Rn no conjunto S, ok?
Você pode ver pelo gráfico, né? Você tem um vetor V qualquer do Rn, o U que está em S nada mais é que a projeção ortogonal de V em U. Nós vamos mostrar então que esse W tem que estar em S ortogonal. Por quê? Olha, se o vetor V está em Rn, o U está em S, então U mais W tem que dar V. Então o W tem que estar em S ortogonal. E esse U que está aí no S é exatamente a maneira que você projeta o vetor V do Rn em S. Tá? E essa projeção, então, é uma propriedade bem especial que a gente vai ver daqui a pouco. Então, você tem essa base. Agora, suponhamos que, em geral, você não tem uma base. Se você não tem uma base ortonormal, ou você não quer obter uma base ortonormal, por quê? Toda vez que você obter uma base ortonormal, você tem que dividir, você tem que normalizar. E normalizar significa que vai aparecer, eventualmente aparece, como você quer calcular a norma, aparece raiz quadrada de alguma coisa, de um número reais. E é difícil, manualmente, você trabalhar com bases que apareçam números fracionários, números com raiz. Então, suponhamos que você será que eu posso trabalhar só com uma base ortogonal? Posso. E calcular a projeção ortogonal sem problema algum. O que você faz? Você tem uma base ortogonal, né, formada por W1, W2, WP, agora é só a base ortogonal, então a projeção ortogonal vai ser a mesma coisa, só que o alfa 1, que antes era simplesmente VW1, agora você normaliza esse escalar, você divide por o produto escalar entre W1 e W1, tá? Então, lembre-se que anteriormente você não tinha essa divisão, essa normalização, essa divisão por W1, W2, por escalar W1, W2, por escalar W2, W2 e por escalar WP, WP. Então, é a mesma coisa. Se você tem uma base ortonormal ou a base ortogonal, o processo é semelhante. Simplesmente que quando você tem uma base ortogonal, você tem que normalizar esse vetor dividindo por escalar WI, WI. Tá? Então, aí a projeção é a mesma projeção do Rn em S. Considere um exemplo, tá? Então vamos pegar um S, né? S contida em R3, uma base ortonormal, formada por W1, W2, tá? Então você tem W1, 2 terços, menos 1 terço, menos 2 terços, e W2 é o que está dado aí, 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2, tá? Então, esse conjunto W1, W2 vai gerar um subespaço do R3, porque ele só tem 2 vetores. A gente sabe que o R3 tem 3 vetores, né? Nós temos infinitas bases, mas todas as bases têm o mesmo número de vetores. Então, no R3, a gente sabe que a dimensão é 3, aqui você tem 2 vetores, então ele só pode gerar um subespaço do R3, tá? Muito bem. Então, eu peguei esse conjunto W1, W2, gerando um subespaço do R3, eu quero complementar esse S com um conjunto ortogonal, tá? Então, vamos tomar um vetor V qualquer do R3, tá? Pega V em particular, V igual a 2, 1, 3, ou qualquer um, né? Eu quero que você determine a projeção ortogonal de V em S, tá? Ok? E calcular também quem é o vetor W que está no conjunto ortogonal, que é aquele vetor ortogonal. Muito bem. Para calcular isso, por definição, o que é a projeção ortogonal de V? É VW1, produto escalar VW1 vezes o vetor W1 mais produto escalar VW2 vezes W2, ok? Lembre-se que esse W1 e W2 aí, eles já são um vetor normalizado, tá? Já tem norma 1, então é uma base ortonormal para S, nesse caso. Então, você calcula VW1 dá menos 1 terço, produto escalar VW2 dá 5 raiz de 2, então é só substituir quem são esses escalares, né, que são os números reais, lá na definição da projeção V, né, o vetor U, que vai dar menos 1 terço W1, 5 raiz de 2 W2. Porque, como a gente sabe quem são o W1 e W2, é só fazer as contas, né, você vai ter que U é 41 sobre 18, menos 1 nono e 49 sobre 18, tá? Então, quem que é esse vetor U? Esse vetor U tem essas componentes do R3, tá? Essas componentes. Então, você pegou um vetor V, né? Um vetor V e projetou ele ortogonalmente em S e essa projeção
que é o vetor U, tem essas componentes do R3, ok? Agora, se você quer calcular quem é o W que está no conjunto ortogonal, como você conhece quem é V e conhece quem é U, que é a projeção ortogonal de V em S, só fazer a diferença. Então, o vetor W, que está em S ortogonal, é V menos U, e é dado por menos 5 sobre 18, 10 nono e 5 sobre raiz de 18. Então, o que nós estamos trabalhando aqui, como nós estamos vendo, é o seguinte: a gente sabe que o R3 ou Rn é uma soma direta entre S e S ortogonal. Então, eu peguei uma base que gera S, tá? E completo, e pego o conjunto ortogonal, sabendo que S, a soma direta de S com S ortogonal dá o R3. Por isso que eu peguei um vetor qualquer do R3 e posso escrever como uma soma de S e S ortogonal. Bom, agora eu posso querer calcular qual é a distância de V ao plano S, tá? Você tem um vetor V do Rn, qual é a distância ao plano S? Você pega um vetor, qual é essa distância, tá? Calcular a distância de V ao plano S, em relação àquela soma direta, é calcular a distância a norma, o comprimento do vetor W, porque o vetor W dá exatamente a distância entre V e a projeção ortogonal de V, tá? Ou seja, V menos U. Então você calcula que essa distância é dada por 1,38889, tá? Essa aí é o comprimento, exatamente o comprimento do vetor W. Aí um resultado bem importante que eu não vou provar aqui para vocês, diz o seguinte: seja S um subespaço do Rn. Então, para qualquer que seja o vetor V do Rn, o vetor em S, o vetor que está em S, nesse subespaço S, mais próximo de V, é exatamente a projeção ortogonal do vetor V em S, tá? Ou seja, o que nós estamos dizendo aí é que o vetor mais próximo, que o vetor que dá a menor distância entre o Rn e S, é exatamente o vetor W, que é o elemento do complemento ortogonal, tá? Então, V menos a projeção de V, isso quer dizer o seguinte: mais próximo significa o seguinte, que V menos a projeção ortogonal de V em S é menor ou igual que V menos U, tá? Para qualquer que seja o vetor U de S. Aqui poderia ser qualquer vetor U de S, sempre a distância do Rn à projeção ortogonal desse espaço é menor que V menos U para qualquer um em S, tá? A distância desse vetor V, Vrn, esse vetor V em relação à distância, em relação ao espaço S, tá? Então, na verdade, a menor distância é dada pelo vetor W, que pertence ao conjunto S ortogonal. Muito bem. Para essa parte de bases especiais de projeção ortogonal, complemento ortogonal, os exercícios do texto, do livro texto, estão na página 231 a 236, tá? Muito bem. Nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre sistemas lineares. Nós temos usado muito nas aulas anteriores resolução de sistemas lineares. Eu omiti um pouco como que se resolvia o sistema linear. Quer dizer, na verdade, vocês devem ter aprendido no segundo grau como resolver sistemas lineares, pelo menos pelo método da substituição. Então, como os sistemas lineares nas aulas anteriores eram simples, eu me omiti um pouquinho. Mas agora, a partir da aula que vem, a gente vai voltar a falar sobre sistemas lineares, equações lineares e resolver vários problemas de sistemas lineares, da onde vêm sistemas lineares, ok?